toda segunda-feira, agora em diante, nós teremos 7 aulas sobre a Terra-média. Então, segunda-feira, marca aí no seu calendário que a gente vai ter essas aulas. Esse mês, esses 2 meses, a gente vai falar bastante sobre Tolkien. Então, se você se interessa, venha, se inscreva. Você e o MBL, né, já que você falou dessa ascensão da direita, né, tal, esse bloco meio amorfo, mas unido por esse inimigo em comum, né? Vocês ainda se definem como direita liberal? Ou o que é que, e caso não, tipo, o que é que mudou nas suas posições nos últimos anos que você acha que foi importante, assim? Ele já deu uma bela pergunta, inclusive no começo, quando vocês falaram, será que a liberdade vai cantar hoje? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem um livro, cara, até esqueci o nome, que é... Acho que é A Mente Moralista, não? Que você tem aquele quiz que você pega os seus princípios, não sei o que lá. Eu esqueci agora. Eu acho que é A Mente Moralista. E aí tem um teste que você faz na internet, é um teste até meio longo, tem acho que umas 40 perguntas lá. São aquelas perguntas tipo assim, você vai num jogo de futebol e todo mundo do time combinou de chuteira preta. Aí o Joãozinho aparece chuteira branca. O que você acha disso? Aí você pode ser muito ruim, pouco ruim nem bom, muito bom ou muito bom, né? E aí você vai... Esse tipo de pergunta meio maluca, tipo, teu avô falou pra você guardar essa bandeira com muito carinho. Aí um dia você tava sem pano de chão, o cara tava sem pano de chão, ele passou a bandeira no chão. O que você acha disso? E aí você vai medindo como os valores são importantes pra você. Quando eu fiz esse teste, em 2015, eu nem era youtuber na época, assim, eu tinha o canal, mas era bem pequeno e tal. Eu lembro que eram alguns valores, né? Então tinha o cuidado, tinha a pureza, tinha o que lá. O meu valor liberdade, ele tinha batido lá em cima. Então para mim a liberdade era muito importante e os outros eram mais ou menos importantes. Eu fiz esse teste, acho que foi esse ano. Eu peguei esse teste para fazer de novo. Cara, a liberdade para mim cantou lá embaixo. Para mim hoje, eu vou te dizer, cara, eu diria para você que a liberdade hoje, para mim, não é um valor tão supremo, e eu vou dizer, as pessoas consideram muito que você ser um liberal significa defender a tal da liberdade. Hoje, eu pessoalmente não defendo mais tanto, né? Eu vou te dizer que no MBL, a gente nem é um grupo unido por, eu não sei se eu posso usar essa palavra ideologia, né, mas a gente não é muito dogmático nesse sentido, a gente é bastante pragmático em relação às coisas que estão acontecendo, e a gente tem um plano para o Brasil. Agora, eu diria para você que tem divergências, mas hoje, a liberdade hoje, talvez não seja, é meio forte falar isso, tá? Mas é verdade. A liberdade hoje talvez não seja um valor tão defendido pela gente. Um exemplo que eu posso dar agora é o exemplo da liberdade de expressão, cara. Eu era o tipo de cara que falava assim, cara, eu sou a favor de liberdade de expressão restrita. Se o cara quer ser nazista, deixa ele ser nazista pra todo mundo ver que ele é idiota, não sei o que lá. E aí, com o tempo, não, cara, eu não sou esse cara, não. Eu não acho que tem que ter liberdade de expressão restrita, eu acho que tem que ter censura de algumas coisas, eu acho que você tem que proibir certas coisas. Eu vou te dizer, cara, que eu nem sei mais se eu caibo nesse rótulo, né? Mesmo porque, se você pegar o rótulo original, ele é muito diferente do que o dizem hoje, né? E digo mais, agora vai ficar até pior. Quando a gente chama de direita, pior ainda. Se você fala assim, você acha que você é de direita, eu nem sei mais dizer. Porque está acontecendo hoje com o rótulo direita o que aconteceu com o feminismo, cara. Você chega para as mulheres e fala assim, você acha que a mulher tem que ter direito igual? Sim. Você é feminista? Não. Então o feminismo perdeu o seu sentido original. É a mesma coisa hoje. Você chega para um cara e fala assim, cara, você acha que você é de direita? Porra, não sei. Você é a favor de... Aí você fala os valores de direito, cara, eu sou a favor. Tá, e do Bolsonaro? Sou contra. Pô, então você não é de direita, então pera lá. Existe hoje um vínculo muito forte do nome direita com o Bolsonaro que a gente rejeita, né? Então, eu vou dizer, cara, eu não sei mais hoje, sinceramente, entender qual rótulo colocar, sinceramente. Essa parada da liberdade de expressão é muito complicado, porque ela bate ela bate na gente forte, tá ligado? Tipo, a gente que faz conteúdo de comédia e pá e tal, tipo, nos últimos anos, coisas que claramente são ditas como piada, tá entendendo? Tipo, não tem mais o valor de piada e podem ser considerados crime e tal. Então, tipo, isso é uma parada que deixa a gente meio sempre cabreiro. Não, mas desculpa até te interromper, mas assim, vamos lá. Até o caso do Léo Lins, a gente, cara, porra, não, tem que defender. Eu acho que liberdade você tem que ter. Pra você fazer piada,
liberdade praticamente irrestrita. Agora, Você o vive lance mais de partido nazista, essas coisas, né? é que agora eu vou te falar uma coisa, cara. Ó, eu juro, essa reflexão eu tô fazendo essa semana mesmo. A semana passada eu tava na live, me perguntaram assim: Arthur, você é a favor de proibir o comunismo? Eu respondi não. Falei, não, cara, eu acho que se a pessoa quiser ter uma ideia comunista, beleza. Aí, depois do Charlie Kirk, tudo isso que eu tenho visto, os extremistas, né, defenderem, chamando a gente de nazista, eu recebendo um monte de ameaça, eu pensei, cara, será que eu não tô sendo meio bobo? Será que a gente não tem que impedir, sim, de um cara falar, não, eu quero tomar o Estado de forma armada e matar nazista. Então, se você não é comunista, você é nazista. Será que eu não tenho que impedir? Eu não sei, cara. Então, me faça essa reflexão. Hoje, se você me perguntar, você acha que tem que proibir o comunismo? Eu talvez responda não ainda. Mas eu acho que tem que censurar e prender cara que chama a gente de nazista, por exemplo, entendeu? Então, por isso que eu tô falando, é um paradoxo, cara, um paradoxo. Mas você não acha que é um pouco porque você sente que não tem uma coisa, um tratamento igual, entendeu? Por exemplo, o cara te chama de nazista, pode te chamar de fascista a porra toda, tá ligado? Mas você fala uma coisa muito menor, entendeu? Enquanto o cara pode propor assassinato, um monte de coisa. Tem os vídeos do Jonas Manuel falando de STF, fala um monte de coisa que, bicho, se o cara não é querer esfolar o patrão, mesmo, né? irmão, Querer o cara esfolar. já tava fudido há muito tempo, se fosse qualquer maluco de direita, tá ligado? Você não acha que pode ser um sentimento que você tem por conta disso, da situação do Brasil especificamente? Cara, pode, mas aí a gente reflete bastante sobre isso, porque é o seguinte, uma coisa que eu entendi como fundamental para não ser bobo é entender que é o seguinte, nem tudo que é injusto gera comoção popular. Então, por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, cara, o discurso nazista, ele é injusto? Obviamente ele é injusto. E ele gera certa comoção popular. Ele gera. Se você tiver um cara que é claramente nazista, esse cara vai sofrer a consequência. Ele vai ser boicotado, as pessoas vão parar de falar com ele e beleza. Só que quando você vai diminuindo o grau de absurdo, a comoção também vai diminuindo e não numa proporção justa. Então, por exemplo, um cara chegar e chamar o outro de nazista e falar que o outro tem que sofrer algum tipo de sanção violenta da liberdade de expressão dele, falar o que ele está falando politicamente, ele não é nazista, você está chamando de nazista. Isso não gera comoção. E isso é injusto. Então, por exemplo, talvez eu tenha que proibir esse tipo de discurso também. Você entende? Eu vou dar um exemplo. Um exemplo prático. Tem um cara lá do Rio de Janeiro, ele tem sei lá quantos mil seguidores, e ele falou nos comentários, eu quero fazer algo criminoso com essa galera do MBL. Eu não posso falar aqui no comentário. Então, me procura no direct, porque eu não posso falar por aqui. Tipo, o cara tá planejando, literalmente, algo criminoso contra a gente. Como é que eu faço, cara? Você fala, não, liberdade de expressão é um valor supremo. Não dá, entendeu? Então é foda, cara. É um paradoxo. E eu vou te falar, eu não tenho resposta ainda. Sempre tá, Arthur, onde tá a linha? Eu, sinceramente, não sei. Ó, quer ver outra coisa? A gente é a favor lá a Amanda protocolou o projeto de lei anti-Oruan, que é um projeto levíssimo, é um projeto administrativo, para que uma prefeitura não contrate quem faz apologia ao crime organizado. Eu quero ir além. Eu sou a favor de censurar o Oruan. Censurar. Tipo assim, o Oruan não pode cantar o hino da facção criminosa Comando Vermelho, porque ele está encantando jovens. Isso é uma afronta direta à liberdade de expressão. Eu sei que é. Mas eu sou a favor, cara. A gente não pode deixar que o crime organizado tenha esses meios de propaganda no Brasil, porque a gente vai defender. Não dá, cara, entendeu? Aqui no Brasil, certos discursos geram comoção. Ao contrário, hoje o discurso do funk criminoso, não de todo o funk, eu tô falando do funk apologista ao crime organizado, ele gera uma comoção a favor desses caras. Você viu quando o Ouro foi preso? Tanto de gente que não foi pra rua? Né? Então, assim, talvez a gente tenha que exercer a liberdade de expressão, sim, cara. Talvez, infelizmente, a nossa sociedade precise de um direcionamento até certo ponto. Essa palavra é forte, tá? Eu não gosto de usar ela, é que eu não achei outra mais precisa, mas até certo ponto autoritário, porque as pessoas não sabem decidir, né? A gente decide por apoiar criminoso organizado. Então, qual é a resposta? Eu, sinceramente, não sei, tá? Mas eu abro as cartas para dizer, sim, eu acho que em alguma instância a gente vai ter que acabar com a liberdade de expressão. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.